início ao estudo da carta de Oséias, o profeta. É o terceiro livro que nós estamos estudando agora, né? Semana passada nós demos introdução na carta e falamos um pouquinho, né, do contexto geral do livro. E hoje nós vamos fazer o capítulo 1. Nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Oséias. Então o título dessa lição, lição 22 dos profetas menores, ela tem como título A Esposa Pródiga. Então vamos abrir Oséias capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo completo. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos continuam a leitura. Vamos lá. Diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, e Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2. É Oséias. Se tomou Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor, porque daqui a pouco visitarei o céu de Israel, e a casa de Israel, e farei cessar o rei a casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou a casa de Israel, e deu a luz a um filho. E ele disse: põe-me a mão de Faraó, porque ele não me até padecer da casa de Israel, mas tudo retirou. Mas da casa de Judá me compadecerei, e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Todavia, o índio dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois do povo, se lhe dirá, vós sois filhos de Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Então, o que nós vimos aqui, né, para a gente entrar nesse capítulo 1? Primeiro, Deus falou com Oséias, e a ele mesmo deu uma profecia, a ele mesmo deu uma ordenança. Deus fala para ele: toma uma mulher de prostituições e tem filhos com ela. E ele cita aqui o nome dos 3 filhos. Cada filho tem uma representação. Cada filho, cada nome tem um significado. E uma fase em Israel. E depois disso, ele falando a respeito, ele ainda não começa a profecia, mas depois nós vamos ver que depois dele lançar essa profecia, no finalzinho ali do versículo 10 e 11, ele também dá uma palavra de esperança para o povo, uma palavra de mudança. Aconteceria tudo aquilo e depois Deus mudaria a sorte do povo. Por quê? Lembra lá em Amós, quando nós falamos, aqui é a mesma história, quando nós falamos da invasão assíria. Então teria invasão assíria, aconteceria toda aquela tragédia, o povo seria levado, o povo seria morto, né? Eles seriam tirados da terra deles, perderiam tudo. Depois Deus
ia restaurar a sorte do povo, mas não aqui, falando de bênçãos vindouras, do futuro, falando de coisas eternas. É a mesma coisa, a mesma passagem. Por que é a mesma coisa? Porque os profetas estavam pregando no mesmo tempo. Deus, enquanto estava dando a palavra a Amós, também estava dando a Oséias. Eles são contemporâneos, são da mesma época. E acontecia o mesmo problema de idolatria, de roubo, né, no meio do povo, como nós falamos em Amós, né? Falsos juízes, ou melhor, falsos juízos, né? Juízos mal pregados, juízes comprados. Mas no futuro, Deus promete ao povo. Acho que os profetas aí foi quase que mas Jeremias também, porque Jeremias também foi, o povo foi lá para cativeiro Babilônico. Foi antes um pouco, né? Acho que esse cativeiro da Síria aí foi depois, porque Jeremias não foi para cativeiro, mas ele ficou, mas o povo foi. E ele aí depois ele foi para o Egito, né? Foi para não matar ele em Israel, ele fugiu para o Egito. Então, não, sim, os profetas, eles são, nessa época aqui, vivendo praticamente a mesma história, né? E, bom, então, começando aqui, pode passar? Vamos lá, a primeira coisa que o versículo 1, ele fala, palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de quem? Aí ele começa a falar os reis de Judá e um rei de Israel, né? Então aqui ele fala, primeira coisa, o nome do profeta Oséias significa salvação. As datas correspondentes aos reis mencionados, nós temos, primeiro que ele fala do rei Uzias, também conhecido como rei Azarias, de 790 a 739 a.C. O rei Jotão, de 750 a 731, rei Acás, de 731 a 715, rei Ezequias, de 715 a 686, e rei Jeroboão, rei de Israel, a 794 até 753. Então aqui nós temos os reis de Judá em cima, e o último ali, o rei de Israel, falando da época. Por quê? Porque é importante, muito importante naquela época, eles se sintonizarem com o tempo, com o período que estava sendo escrita a carta. Era a forma deles mostrar que época estava sendo escrita, porque não tinha calendário como o nosso. Então eles falavam que era a época do rei tal. Aí eles buscavam as pesquisas e encontravam a época. É tudo aquela data ali, ó, de 790 até 686, essa data. Sim, só que subsequentes, né? Entra um e sai outro. Só que ele estava no tempo decrescente, né? É porque o calendário foi feito em Jesus. Então é Jesus para trás e Jesus para frente. É por isso que diminui, por isso que começa com 790 e termina com 686. Está mais próximo 686 do que 690. Até dar o zero antes de Cristo e depois de Cristo. Agora a gente começa a aumentar, né? Não diminuir. É porque não tinha calendário na época, não tinha sido feito. No caso aí faltava ainda faltava 400 anos ainda para Cristo chegar. 686 ali. Mais especificamente ali, uns 5 anos a mais, né? É o contrário, né? Você tem que pensar que quando você lê aquilo ali é o contrário. Quanto menor, mais próximo de nós. Quanto maior, mais longe, né? Se eu colocar Noé ali, eu vou colocar lá 5.000 anos antes, entendeu? Né? Quase 5.000 anos, aliás. Bom, então continuando, pode passar. A palavra do profeta, no versículo 2, ele fala: quando pela primeira vez. Então essa foi a primeira palavra que Deus deu a Oséias, o primeiro chamado de Oséias ao ministério profético, a primeira palavra que Deus fala para Oséias. Olha que palavra maravilhosa. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, a primeira profecia que ele tinha lançado era para ele mesmo. Deus tinha que tratar com o povo de Israel, mas ele queria mostrar na carne o que ele queria falar para o povo entender. E eu garanto para vocês que muita gente ainda não entendeu. Você sabe que Oséias que era ruim, ele tinha casado com Aquele homem casou com prostituta. Por quê? quer profetizar ainda. Não ouve o que Deus tem a falar. A igreja, porque o povo não escuta Deus, né?
Às vezes Deus está falando, né, como sempre está falando, e o povo pedindo para Deus falar, mas o povo não escuta, né? Tem uma letra de uma música que fala isso. Ele fala: muitos querem me ouvir, muitos querem me buscar, não, mas não param para me ouvir. Mas pensa Também. Vamos agora dar uma maleada aí e trazer para a nossa época. Se o Zé fosse um pregador hoje e fosse lá casar com uma prostituta e viesse pregar para nós, como nós íamos receber? Então, mas aqui são coisas diferentes, né? Nós vivemos numa época totalmente diferente da época desse povo. Agora a gente vai entender outra coisa a respeito da mulher prostituta. Ele não casou com uma prostituta, ele casou com uma mulher que se tornou prostituta. Ela não era prostituta ainda, né? Nós, pelo que a gente estuda, pelo que a gente entende, ela se tornou uma prostituta depois que ela se casou com ele. Ela prostituiu depois, né? Para ele não ter que casar com uma mulher prostituta. Aí é aquela, na aula passada eu falei sobre isso. É aquelas 3 teorias. Uma, primeira, que ele casou com uma mulher que era prostituta de verdade, ela já era prostituta. A segunda teoria é que ela era uma prostituta cultural, né? E a terceira é que ela prostituiu depois, né? Sendo que a primeira também, ele fala que isso era tudo uma alegoria e na verdade não tinha acontecido nada, né? Isso. Então aí vai, as teorias que eles lançam. O que a gente entende, o que a gente procura entender é que depois que eles se casaram, ela começou a cometer as prostituições. Aqui no versículo 2 fala que ele foi para ele tomar uma mulher da casa da prostituição. Sim, fala isso, é uma mulher de prostituições e terá filhos com ela. Só que, como é uma coisa muito relativa, a forma de entender, porque assim, nós vamos explicar isso já, ó. A palavra do profeta: dá uma ordem nada fácil de se ouvir. Aqui, se for entendida prolepticamente, o que é prolepticamente? Se for entendida como algo que ainda não aconteceu, é como se Deus falasse para ele de uma coisa no tempo, mas ainda ela não tinha acontecido. Imagina só, quando João teve a visão do Apocalipse. João estava vendo as coisas que já estavam acontecendo, mas nada daquilo ainda tinha acontecido. Entende o que eu estou falando? Deus mostrou para João o vale do Armagedon, a guerra, mostrou o diabo sendo levado ao fogo do inferno com os seus anjos. Ele viu tudo aquilo, tudo que está escrito no Apocalipse, João viu. Ele viu com os olhos dele, mas aquilo não tinha acontecido ainda. Então é a mesma forma que eles tentam entender, né, os teólogos tentam entender esse versículo de forma proléptica, ou seja, que ainda não aconteceu, como se ela ainda fosse tornar uma prostituta, mas ela ainda não era, né? Nessa visão de Deus para ele, ela já seria, mas ela ainda não era quando ele casou. Aí isso aí é uma teoria, né? Tudo é uma questão de teoria, porque é uma época antiga. Nós não temos, né, aquela certeza absoluta de que ela já era ou que ela ainda se tornaria. Falando sobre isso, dá para entender o que Deus falou para Abraão também. Abraão não tinha um filho e Deus falou que pela sua descendência vai sofrer uma retaliação, né? Vai sofrer um cativeiro de 400 anos, e fala que caiu uma densas trevas sobre Abraão. Então ele viu aquele período. Ele viu o sofrimento. Isso é a visão, né? A mesma coisa aqui, a profecia que ele dá para Oséias, uma mulher de prostituições. Mas ela já era prostituta? Então, ao que a gente acredita que não, que ela se tornaria. Então, aí fala filha, a minha fala mulher. Você entendeu? Terás filho de prostituição. Não, e terás filhos de prostituição. Terás, no caso ele vai ter filhos com ela. Não, ó, deixa eu ler aqui. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Ou seja, você vai ter um filho com ela porque ela vai estar em adultério. Ô, irmão, queria falar? O nome dela? Isso, Gomer, quer dizer perfeição na escrita, né? A tradução é... Eu não busquei a tradução do nome de Gomer. É perfeição? Interessante, ó. Gomer é o nome da esposa dele, né? Então, vamos lá. Isso. É isso. Ah, não, ela não é filha de uma prostituta, ela terá filho de prostituição. Então, o que indica, a expressão indica
que ela se tornou prostituta depois do casamento com Oséias. Do contrário, se a gente não acreditar de forma prolética, ou se a gente não acreditar que ela se tornou depois, ele casou com uma mulher sabendo que ela era prostituta. Aí que vai essa questão dessa discussão, se ela era ou se ela não era prostituta. Se ele casou com ela sabendo que ela era uma prostituta, ou se ele casou com ela sem saber que ela era prostituta, mas se tornaria. Isso, pode passar. De qualquer forma, isso, em qualquer um dos casos, ela sendo ou ela ainda se tornando prostituta, o casamento foi primeiramente ordenado por Deus. Foi ele que mandou: toma uma mulher de prostituições, para mostrar para Israel vividamente na vida do profeta. O casamento foi ordenado por Deus para ilustrar vividamente a infidelidade do povo de Israel, lembrando que era contemporâneo de Amós na época do seu ministério. Então o que a gente viu em Amós? A gente viu o quê? Que o povo pecava com Deus, principalmente o que mais incomodava Deus era idolatria. Então para Deus essa era a prostituição, esse era o adultério que Deus queria tratar com o povo, a idolatria. E ele mostrou vividamente em Oséias. Ele mostrou literalmente aquilo que ele queria falar à vida de Oséias. A gente não acredita que isso seja uma alegoria, que seja uma historinha, um conto de fadas, ou seja, uma parábola ou qualquer outra coisa do tipo. A gente não acredita dessa forma, a gente acredita que realmente isso aconteceu, Então por isso que Oséias é um livro tão duro de se ouvir, mas muito, muito importante para a vida, porque isso é real. Para Deus, a idolatria que o homem faz com qualquer coisa, com qualquer outro que ele se ponha como Deus na vida dele, é uma prostituição, é um adultério, como aconteceu aqui na vida de Oséias. É dessa forma para Deus, porque para Deus não tem pecadinho, pecadão, não tem aquele negócio de que eu me prostro diante de uma imagem e eu faço idolatria. Isso é idolatria óbvia, todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas e aquela idolatria que o caboclo faz lá na casa dele? Do dinheiro dele, de uma pessoa que ele coloca acima de outras coisas, do trabalho dele e do status social dele, faz idolatria de tanta coisa na vida. E Deus, para isso, é tudo a mesma coisa. Você faz idolatria de uma coisa ou de outra, para Deus é uma coisa só. Então, é assim, as pessoas idolatram outras pessoas. As pessoas falam mesmo, falam assim, esse é meu ídolo. Ídolo mesmo, até o repórter falou isso lá. É uma coisa tremenda, gente. Como é que pode a pessoa idolatrar outra maneira? Para que aquilo? Para mim não tem valor demais. Bom, vamos lá, para o primeiro filho, versículo 4, 3 e 4, vou ler. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Versículo 4, disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Vamos lá. Primeira coisa, Jezreel significa Deus semeia. Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 10, do 1 ao 11. Deixa eu abrir também. 2 Reis, capítulo 10, do 1 ao 11, vamos ler. Eu vou ler o 1, os irmãos continuam aqui. Amém? Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a voz desta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros e os cavaleiros, e a cidade fortalecida em armas. 3. 2 Reis 10, 3. Olhar pelo interior
9. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse: todo o povo, vós sois justo, eis que eu conspirarei contra o meu Senhor e matarei, mas quem feriu a todos estes? 10. Sabei, pois, agora pela palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá na terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu povo servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Olha lá. Então isso aqui aconteceu na época de Acabe. Essa aqui é a profecia que Oséias deu, aconteceu na época de Acabe. Então a primeira coisa, Jezreel significa Deus semeia. Refere-se a um vale no norte de Israel, certo? No norte de Israel.